Olá, sou a Aline Santos. Eu sou Yane de Jesus. E esse é o Entre Irmãs. Olá, eu sou a Aline Santos, mãe solo do Vitor, de 18 anos, planejadora financeira e gerente comercial. Olá, eu sou Yane de Jesus, eu sou atriz, cantora e comunicadora e sou mãe da Naíma, de 1 ano e 9 meses. E esse é o Entre Irmãs. Estamos no nosso segundo episódio. E hoje a gente vai falar de um tema bem gostoso, não é mesmo? Dá corda, né? Dá pra falar bastante coisa. No tema de hoje a gente vai falar sobre quem é essa mulher por trás dessa mãe, né? Não que uma esteja escondendo a outra, mas por muitas vezes a gente precisa resgatar essa mulher por várias questões, principalmente sociais. A gente precisa fazer esse resgate dessa mulher que tá atrás dessa mãe, que, vamos dizer, do lado dessa mãe, e que muitas vezes a gente deixa um pouquinho de lado. Eu acho que é isso, né, Lili? Deixamos. E lembrando que esse daqui são nossas experiências, né? É sobre como nós vivemos, e a gente traz aqui esses temas pra gente discutir, pra gente conversar, e para que vocês tragam também as experiências de vocês, tragam as opiniões. Não é uma verdade absoluta, óbvio que não, mas a gente gosta de lembrar para que vocês estejam com a gente no mesmo lugar. Exato, sim, a gente tá aqui pra falar e não se cobrar. Exatamente. E, Aline, o pontapé inicial para esse tema é: quem sou eu além da mãe? É uma pergunta difícil. Eu acho que eu vim descobrindo aos poucos quem é essa Aline, essa mulher, além da Aline mãe. Como vocês já sabem, eu sou mãe solo e eu percebo, né, através da minha experiência, que quando esse maternar é solo, você vive ele de forma muito mais intensa, porque não existe com quem dividir todas as responsabilidades. Então, durante muito tempo, eu gostava daquilo que o Vitor gostava. Então, pensem vocês, né? Todas as animações que surgiram desde que ele tem 1 ano até, sei lá, aos 12, 15 anos dele, vamos colocar assim. A gente falou um pouco disso no episódio anterior, né? Exatamente. Então, você vê como tá tudo conectado, nem foi de propósito. Então, eu gostei muito daquilo que ele gostava. Eu vivi muito aquilo que ele vivia. E enquanto isso, eu tava tentando voltar a estudar, trabalhar e sustentar ele com um pouco mais de um salário mínimo. Então, pense vocês que é extremamente difícil você colocar isso tudo no mesmo lugar e ainda viver essa mulher que existe. Os seus próprios desejos, Exatamente. né? Então, o cinema, os filmes, os temas eram muito voltados para aquilo que ele gostava, que ele vivia, e eu não me arrependo de forma alguma disso. Eu fiz aquilo que era possível ser feito e gostei muito, sabe, de viver isso. Mas depois, quando ele cresceu, exatamente, quem sou eu? O que eu gosto? Quais são os meus planos, né? O conflito da identidade. Exatamente, porque você se perde um pouco naquilo, né? Como a sua única opção, e eu tô falando mais uma vez, sua realidade. dentro da minha realidade, era viver aquilo que ele estava vivendo. Então eu não sabia mais quem eu era, assim. Quando eu parei pra ver que ele começou a andar com as próprias pernas, eu falei, eita! Tropeçou, caiu em si. Tropecei e caí em si. E aí foi assim, é difícil, mas também é muito bom voltar a gostar das minhas coisas, a gostar de me olhar no espelho, tanto que agora eu radicalizei, né? Aí cortei meu cabelo, fiz um negócio diferente do que eu tava acostumada a fazer também. Sim. E acho que é uma descoberta mesmo de quem eu sou. Assim como ele está se descobrindo como um homem adulto, eu tô me descobrindo também como essa Aline, mulher de 40 anos que acabei de fazer. Eu acho que também não é uma coisa que se finda, assim, descobri, entendeu? É uma coisa que você vai com um processo descobrindo, é um descobrimento. Não é uma grande descoberta, tipo, desvelou-se, agora eu sou isso. É uma coisa que você vai aos pouquinhos e sendo generosa também com você, para não criar também conflitos internos sobre
quem sou eu quero, ou quem eu não quero ser, né? Eu acho que é uma coisa que tem que agir com uma generosidade com você mesma, né? Eu acho que é por aí. Acho que é isso. Se olhar com amor, com cuidado, sem a cobrança, né? Porque já existe essa cobrança externa. Em vários lugares, né? Exatamente, das pessoas falarem, agora você tem que olhar por você já olhou pelo Vitor, você já fez pelo Vitor, não sei o que, tá, gente? Como se fosse uma coisa do dia pra noite que você simplesmente rompe e acabou. Tão simples assim. Não é. Gostaria que fosse. Pra mim, houve uma questão muito significativa no puerpério, porque eu tive muito problemas, assim, pra identificar o que era o puerpério em mim. Por quê? As experiências que eu ouvia sobre o puerpério eram sempre muito negativas. Porque eu não conseguia identificar o que eu queria fazer da minha vida, ou que corpo era esse, ou qual era a minha personalidade. Eu não tive muito apoio do companheiro ou de outras pessoas. E eu tive o inverso disso, e eu ficava assim, meu Deus, será que eu tô errada? Será que a minha experiência ser positiva Sim, ruim? É ruim? Eu comecei a me cobrar de ser ruim, era uma coisa louca. Tá entendendo? Tô, porque eu vivo isso com o Vitor, tô assim... Mas a adolescência pra mim tá tranquila. Tá tudo bem, tipo... Tem uma questãozinha ou outra, vai acontecer, mas não é o pré-saldo ruim, né? Exatamente, porque você só espera o problema. Eu falei, oxe, será que tem alguma coisa errada aqui? comigo, com o Vitor? Aí você leva pra terapia, aí a Bruna, eu te amo. Ela, Aline, querida... A vida é assim também, tá? A vida a gente não precisa vibrar só no ruim, né? Exatamente. O ruim é o que a gente espera porque a gente... Vou falar uma coisa. Porque a gente vive dentro do capitalismo. E aí a gente espera esses contrastes muito ruins da vida, né? Mas o puerpério pra mim foi uma grande questão sobre o que eu vou encontrar de ruim dentro do puerpério. E eu comecei a ficar mal de entender que as minhas amigas estavam assim... eu não sei o que eu quero fazer da vida, eu não sei quem eu sou. E eu fiquei assim, gente... Mas eu sei quem eu sou. Acho que a parada pra mim ali foi muito mais num lugar de... O que eu posso fazer pra que as minhas convicções deem certo? Porque, assim, eu sou artista, né? O que é o meu ganha-pão e a minha vivência principal... enquanto atriz, cantora, compositora. E assim, não é uma coisa que se você não estiver dentro da Globo fazendo sua boa novela ou fazendo seus filmes, que você vai ter um grande dinheiro, né? Então, eu acho que o que trouxe pra mim de problemática dentro do puerpério foi a angústia de querer ganhar mais dinheiro e me preocupar com o futuro dela e o meu futuro. Que não estava sendo palpável, sabe? Eu acho que isso me deixou muito preocupada no puerpério e muito ansiosa, muito angustiada. Mas essa questão emocional hormonal e tal, eu não consegui vivenciar isso, assim, né? E eu acho que tá tudo bem, né? Eu acho que com o tempo eu comecei a entender, eu tava fazendo terapia com uma terapeuta que ela é voltada justamente para essa fase do puerpério e ela falou, Yane, tá tudo bem, eu acho que a questão que eu analiso de você é que você se cobra muita perfeição. E realmente, cara, é a segunda terapeuta que fala isso pra ela. Temos uma questão aí. Vá ver essa questão da perfeição, Yane, porque a perfeição não existe. Eu fico sempre, às vezes, até me prende. Tipo assim, se não for pra ser desse jeito, dessa maneira que eu imagino que tem que ser bom, nem começo a fazer, sabe? Sim. Esse podcast que tá sendo um grande exercício de, não sei se vai estar perfeito, mas tô fazendo, sabe? Eu vivo isso também. Pois é. Em todos Será os que é por isso que a gente é irmã, cara? Ai, Aline, é terrível. Carreira e trabalho. Eu já comecei a falar um pouco disso, né? Porque existia uma grande expectativa pra mim, de flipar e de virar essa carreira. Eu passei pela fase de não achar que eu era tão boa enquanto artista, que as minhas letras não eram boas. Maravilhosa, perfeita. Ela tem uma voz incrível. Mas você é minha irmã, Aline. Uai, mas não vale a minha opinião como espectadora? Vale, mas eu acho que é em outro lugar, sabe?
E quando a Naíma tava, acho que com 5 meses, eu fiz uma peça infantil. Sim. E o Douglas ia com todo cuidado, levava a Naíma pros ensaios pra eu poder amamentar. E a Naíma não sentia tanta falta. E já em seguida já fiz uma propaganda. E me deparei no set de gravação, ter uma diretora que era mulher e que era mãe de um bebê também que não tinha nem 1 ano. Aí ela deixou um espaço dentro do set de filmagem pro caso de eu querer levar a Naíma poder amamentar. Então, a vida, assim, a ancestralidade me presenteou com momentos e possibilidades de trabalho naquele momento, muito fundamental da maternidade, né? Com trabalhos que me deixavam muito tranquila sobre a minha maternidade. Então, eu acho que eu encontrei pessoas muito legais no caminho. A própria Thaís, o César, fazer a peça com ele sempre foi muito legal. Era uma peça que tem uma mensagem muito importante, né? Que fala, é a primeira peça infantil que trata da temática sobre o abuso infantil, né? E sempre com muito cuidado de falar isso, com muito carinho, muito respeito para a criança entender, os pais também, né? Sim. E foi ótimo para mim estar fazendo aquele trabalho, mas aí depois parou os trabalhos de arte, né? Eu fiz depois outra peça, movimentou, mas não da maneira que precisava para ter fluxo de caixa de dinheiro mesmo, sabe? E eu acho que essa é a grande problemática da mãe artista, viver essa angústia que não é uma CLT, que tem ou mesmo um trabalho que pareça CLT e seja MEI, que hoje em dia as empresas estão meio que burlando as leis trabalhistas para poder enfiar um MEI num trabalho que é CLT, né? Mas não ter essa segurança me gera angústia, né? Sim. E eu acho que pensando na mulher, ainda tem os meus anseios, os meus desejos do que vai vir na minha carreira e que eu preciso ter forças para galgar e eu mesma correr atrás do meu ouro e às vezes eu não tenho, sabe? É um pouco frustrante, mas eu também entendo que são etapas e processos e que vai dar certo. Porque é aos poucos, né? Pode ser um grande sucesso rompante, mas também pode ser aos poucos, como acontece com a grande maioria das pessoas. Eu não sou uma exceção, né? Eu acho que é o contrário, né? Acho que é isso. E como tá sendo pra você essa questão da carreira e lidar com essa mulher aí que tem novos anseios, que faz uma faculdade, que trabalha pra caramba e que tem grandes responsabilidades dentro do seu trabalho? Acho que a gente vem de uma família que trabalho nunca foi uma questão, assim, né? Ai, tenho que trabalhar. Nunca a gente foi, pelo contrário, né? Sempre trabalhou de alguma forma, né? Então, desde muito pequena, ou eu tava ali varrendo uma calçada com meu pai, ou eu tava trabalhando com a tia Augusta, fazendo as coisinhas de festa, né? Decorações. E aí, geralmente, a gente entra no mercado de trabalho através do comércio, né? Sendo caixa, vendedora. Sim. E isso foi uma realidade durante muito tempo, sendo secretária. Tem uma foto minha, deu pequenininha assim, que eu escrevi atrás, que o meu sonho era ser bailarina, que eu sempre gostei de dançar, e secretária executiva. Porque uma criança com 10 anos gostaria de ser uma secretária executiva? Vai entender. Só Deus sabe. Eu acho que é a seriedade da coisa, né? Você sempre foi muito séria. Eu sempre fui uma pessoa muito séria. Mais introvertida ali. E eu fiz um processo de... Como é que chama? De entender qual é a profissão, qual é o nome? Processo... Gente, esqueci, gente. Eu também não. A gente é mãe, então... A gente esquece. Não. E aí, qual a profissão que deu pra mim? Secretária executiva. Ou seja, desde sempre você estava certa, Aline. Exato, era só eu ter me escutado. Exato, mas é a vida, os caminhos. E assim, então durante muitos anos, a gente cresceu assim, sem muita perspectiva do que é ter uma carreira, sabe? Do que é galgar esse lugar, de chegar lá, de fazer, assim, eu sempre olhei o trabalho como um meio de sobrevivência, de pagar as minhas contas. Eu posso fazer um adendo sobre isso? Porque a gente tava no seu aniversário agora domingo e eu tava com 2 amigos que eu amo demais e que são amigos que eu conheci fazendo pré-vestibular, né? Que é o Thales e a Luara. E aí eu olhei a carreira dos dois, assim, e fiquei pensando o que é sucesso no contraste da minha carreira, né? E aí me veio um flip do que é ter uma orientação familiar em algum lugar, em alguma instância,
para você conseguir ter sucesso na sua carreira? Porque os três passaram para faculdades, para universidades públicas. A minha carreira, eu fiz jornalismo na UERJ, não consegui concluir a faculdade, não me senti localizada dentro daquele ambiente da universidade, por diversas camadas, diversos conflitos internos e externos daquele ambiente que foi violento, foi racista em alguns lugares, sabe? Então, assim, não ter uma família, vamos dizer assim, ou pais que tenham um conhecimento sobre aquilo, pode te ajudar ou atrapalhar ou não ser nulo num lugar de as possibilidades que você tem diante daquilo, sabe? Se você tem uma orientação familiar ou de alguém próximo que te diga assim, Anne, tá tudo bem, a universidade é assim, você pode fazer dessa maneira, ou o que é uma carreira para além de ganhar dinheiro, a vida é muito mais facilitada mesmo, sabe? Então é importante pensar nessas questões sociais, porque a gente tem pais que vieram de um lugar de pobreza muito séria, de um lugar de fome mesmo, sabe? Sim. E para eles verem a gente trabalhando já é uma coisa muito maravilhosa. Exato. E aí, o que é essa carreira que alavanca? O que são os caminhos? Como que se orienta dentro desses caminhos, sabe? Então, acho que é importante a gente lembrar disso, porque o caminho não é justo, já não começa a ser igual para todo mundo. Sim. Já nesse lugar da orientação, né? Sim. E possibilidade. Porque o entendimento é você trabalhar, ganhar o dinheiro para que você se mantenha, para que você sobreviva. Não é um lugar de criar carreira, né? Tipo assim, meu pai trabalha no mesmo lugar há 40 e poucos anos. Sim. Então, para ele, foi isso que ele olhou pra gente e falou, não, é esse aqui o caminho. Então, a gente entendia também muito desse lugar, né? De você entrar num lugar e continuar ali trabalhando. Que é isso que vai te dar uma aposentadoria. Exatamente, que você vai conseguir comprar a sua casa, né? E essas coisas. Então, eu também tinha um pouco desse entendimento. Eu sempre soube que o estudo é o que me abriria portas, né? O estudo é o que me daria uma remuneração melhor, mas pensar na Aline, numa mulher, numa executiva, numa carreira e etc., pra mim sempre foi algo distante, porque realmente não fazia parte ali da minha vida, dos seus exemplos, das suas vivências, né? Do meu exemplo. Então, assim... E aí, com a maternidade, então, Aí quebrou um ciclo, assim, eu não fui mãe jovem, mas eu fui mãe numa idade que era pra eu estar na faculdade, que era pra eu estar terminando de estudar. Eu vivi um relacionamento abusivo, então que isso também me tirou possibilidades de crescer como uma profissional, como estudante, de pensar no que eu gostaria de fazer da minha vida, né? Então, durante muito tempo, eu vivi pra sustentar a mim e o Vitor. Ponto. Era esse o lugar de trabalho, né? Então, trabalhei em loja, como eu sempre tive a ajuda dos meus pais, então essa questão de com quem o seu filho vai ficar, a primeira coisa que eu falava era, não se preocupe com meu filho, porque ele não vai ser um impedimento para que eu possa vir aqui e exercer a minha função dignamente. Sim. Então, quando eu comecei, né, o Paulo, que é um amigo nosso, né, me trouxe um vislumbre do que poderia ser uma carreira pra mim, que é de planejadora financeira, eu agarrei aquilo com unhas e dentes. Eu costumo dizer que tem a música do Zeca Pagodinho que fala, eu já passei por quase tudo nessa vida. Eu já trabalhei de quase tudo nessa vida, coisas lícitas. Diga-se de passagem. Coisas lícitas. Então, tipo, eu já entreguei panfleto, eu já fui faxineira, eu já fui diarista, eu já trabalhei em loja como caixa, vendedora, já fui secretária de consultório, enfim. Muita coisa. Muitas coisas, já trabalho pra mim nunca foi uma questão, assim, sabe? Mas, e a carreira? E o que eu vou fazer a partir disso? O que você quer fazer, o que eu quero fazer? Porque eu sempre deixei a vida me levar nesse sentido de necessidade. De necessidade mesmo, né? E a partir do momento que o Paulo me trouxe essa possibilidade, eu falei, nossa, eu posso ser planejadora financeira, eu posso criar uma carreira dentro disso. Sim. E a partir dessa oportunidade que ele me deu, foi me vindo outras oportunidades, outras opções de carreira. E de onde eu estou hoje, né? Trabalhando na Fin4X
e conhecendo carreiras e conhecendo pessoas e entendendo possibilidades de um trabalho, de uma vida diferente. Sim. E eu lembro uma vez que eu tava conversando com meu pai, que carreira? Que carreira? Aí eu fiquei assim, como assim? Sabe? E pra ele também é um negócio É novo pra ele. distante, novo. É. Então, acho que hoje, né, eu consigo olhar pra mim e falar assim, sim, aos 40 anos estou construindo a minha carreira a partir de agora. Né? Isso, lindo. Acho, muitas vezes eu falo, nossa, eu tô velha, né? Tipo, tem Nossa pessoas Senhora. que eu olho, tem uma... Com a sua idade já tem outras Exatamente. coisas. Tipo, a Clara Sodré, que tipo, ela tem 30 e poucos anos, é uma mulher, né, que eu admiro muito, que é do mercado financeiro, que ela vem de um lugar parecido com o meu, e quando eu olho pra ela, assim, eu tenho a possibilidade de estar perto, de trocar com ela e conhecê-la ali um pouquinho mais. Eu fico, caramba, olha tudo que ela já construiu, né? Mas tá tudo bem, eu tô no meu tempo. Cada né? um tem no seu caminho, cada um tem um tempo e cada um tem uma história, cada um tem um psicológico, cada um tem uma vivência, cada um tem uma criação, cada um reage de uma maneira diferente às inserções que a vida vai trazendo pra gente. Não tem como a gente achar que existe um caminho perfeito, maravilhoso e que vai... Eu tô falando isso pra mim também, né? Sim. Que vai trazer o sucesso como uma fórmula pronta e mágica, porque não tem, não adianta. Eu comecei na arte muito nova, né, com 7 anos, mas eu só consegui tomar consciência de voltar mesmo pra arte já com 27, de novo, né, já com 27 anos. E aí voltei a estudar teatro, fui pro Nós no Morro, fui fazer as minhas coisas, mas teoricamente 27 já era pra eu estar bombando de sucesso, porque teoricamente as pessoas, as atrizes mais novas vão ter mais possibilidades de papéis e tudo mais, né? E não é por aí, assim, eu acho que... E a gente vai descobrindo também outros caminhos que a gente pode fazer dentro da arte, enfim. Eu fiz o jornalismo, entrei na faculdade, teoricamente, eu já era a pessoa mais velha da minha turma, junto com o André, o meu amigo André. Era uma das mais velhas e eu tinha 22 anos quando eu entrei na faculdade. Pra você ver como é muito relativo. 22 Sim. anos eu era uma garota. Sim. Sabe? E Quem é que super decide chata. a vida com 18 anos? Exatamente. Super chata, falando pra caramba, traumatizada. E como que com 22 anos eu ia ter a maturidade pra entender a importância ali, sem enfim. Então, acho que isso é muito relativo. Então, começar a faculdade, você está fazendo faculdade agora, né? Termina E você agora. termina agora, né? Como que você consegue lidar com isso, com tantas demandas? A gente esquece muito do saber empírico, né? Que a gente vem aprendendo conforme vai vivendo. Pra mim, hoje, a faculdade é muito importante. O meu filho vai fazer uma faculdade. Por livre e espontânea vontade. Não é uma opção ele não fazer uma faculdade. Jovens, façam uma faculdade, porque sim, é muito importante. As pessoas querem que a gente entenda que é melhor fazer um curso técnico só. Não é. E faça a sua faculdade porque as pessoas, os ricos, estudam em escolas particulares maravilhosas para fazer a faculdade pública. Exato. Então ocupem as faculdades públicas também, né? É importante. Façam a faculdade. Tenho técnico em administração? Tenho. Ótimo, Mas hoje, pra mim, a O faculdade é pra eu ter um diploma que comprove tudo que eu já sei. Infelizmente acontece dessa maneira. Hoje, né? pra mim, a faculdade chega nesse lugar por conta da minha idade, por conta de todas as minhas vivências, por conta de tudo que eu aprendi mesmo, né? Sim. Então, a faculdade chega hoje pra mim nesse lugar. Mas eu, Aline, quero continuar estudando. Eu amo estudar também. Amo economia comportamental. É esse o lugar onde eu quero me especializar. É esse o lugar onde eu quero, de fato, atuar. Planejamento financeiro, eu acho que é uma das coisas mais importantes da vida e que ele precisa fazer parte da vida de todas as pessoas. Da pessoa mais humilde à pessoa mais rica, vamos colocar assim, né? De dinheiro. De dinheiro falando. Então, eu acredito nesse lugar e eu acredito que a economia comportamental
é ela que vai trazer pra gente a visualização do porquê que a gente gasta como gasta, Sim. dos vieses que a gente vive diariamente, de como nós somos impactados, né, pelas propagandas e por esse mundo que faz com que a gente acredite que a gente precisa ter pra ser. E Nossa, sim, muito. então, eu hoje estou nesse lugar, assim, eu já, usando inteligência artificial, né, tava pesquisando, pô, será um mestrado, um doutorado nesse tema, não sei o que, então eu quero caminhar para esse lugar. Legal. E aí eu vou estar fazendo, de fato, algo que eu quero e que eu quero usar na minha vida como uma profissional, sabe? Sim, Então, e aí, eu acho que nessas aí é uma pesquisas... escolha mesmo. Aí dentro dessas pesquisas você pode descobrir várias coisas sobre você, Sim. sobre o viver dentro da universidade. Eu tinha, assim, aversão sobre a questão de dar aula, por exemplo. Não que eu queira dar aula hoje em dia, mas aí eu fui vendo possibilidades de carreira unindo o atuar com a comunicação e eu descobri coisas que eu posso fazer e eu nem sabia, porque eu não tinha essa orientação de carreira. Exatamente. Gente, Entende? façam... A gente, hoje em dia, tem... Eu descobri também, já trabalhando nesse lugar onde eu tô hoje, que existem mentorias de carreira. E, cara, isso faz uma diferença Muito na grande. nossa vida muito grande. Eu atuo hoje como coordenadora de um programa educacional que eu fico vendo, assim, as meninas que passaram por esse programa, Sim. como elas estão hoje, o Desenvolvidas. quanto que esse programa fez diferença na vida delas. E eu falo, gente, esse programa é o que eu queria ter conhecido Quando eu era mais nova. quando eu era mais nova, porque eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse esse vislumbre, né, de olhar outras pessoas, de ter ali pelo menos uma direção pequena que fosse, cara, teria feito diferença muito grande na minha vida. Pra elucidar mesmo as ideias, Sim, né? porque a gente não consegue primeiro se ver aonde a gente não vê outras pessoas parecidas. Sim. E a gente não consegue, quando a gente tá ali dentro daquele lugar ali, né, a gente não consegue ter visão de outros lugares, de onde a gente pode chegar. Então, acho que essa mentoria de carreira É muito importante, é muito né? importante. Eu fico pensando, eu queria retomar uma universidade presencial, mas também fico muito preocupada com a questão de como levar a Naima para a universidade, por exemplo. Eu não sei como funciona isso. Eu tenho conhecidas que levaram filhos para a universidade e foi um pouco conflituoso, né, meio problemático. Não sei também como que funciona para as outras pessoas, enfim, né? Eu tento estudar de casa, por exemplo. Eu estava fazendo uma universidade à distância e não gostei do curso, aí tranquei e vida que segue. Mas ter o cansaço físico de também ter que pensar, fazer um trabalho de faculdade, raciocinar, ter aquele volume de leitura com uma criança pequena, muito difícil, gente. Mas não é impossível. Eu consegui dar conta por um semestre. Só parei realmente porque eu não gostei do curso. Achei o curso meio bagunçado, sabe? Sim. Mas a possibilidade de maternar e estudar ao mesmo tempo não é impossível. Não. Mas a gente sabe que é mais uma barreira, né? Mas tem que filtrar, como que você disse, ter essa mentoria de direcionamento de carreira pode ajudar muito a criar uma objetividade que vai fazer ter mais certeza e vontade de continuar fazendo, estudando, né? Estando dentro de um meio universitário. E tem mais um tópico aqui que é o corpo da mãe. Porque eu emagreci muito, né? A amamentação me fez emagrecer muito. Eu tava, por exemplo, né? Eu tava com 60 quilos quando eu engravidei da Naima. E agora estou com 53, 54. Aí varia do que eu comi no dia, né? Eu queria estar com 55 quilos, gente. E ela tá aí falando que tá Não, muito magra. mas nem tô reclamando. Eu acho que pela primeira vez na vida, eu acho que eu tô conseguindo entender o meu corpo com mais generosidade. Olha Graças como que a Deus, né? a vida, porque eu sempre tive um contraste, graças a Deus. Eu sempre tive um contraste do espelho muito absurdo. Gente, na moral, olha pra Yane. Não, Olha pra Aline. todas as fotos que esse ser humano tira. Não. O quanto que ela é uma pessoa bonita, que ela tem um corpo bonito, ela tem os dentes bonitos, né? Ela tem um cabelo bonito, ela tem uma pele bonita. Não. E ela sempre, né, foi uma questão pra ela Sempre, isso. sempre foi. E eu sempre achei ela lindíssima, sabe? É muito louco. Eu isso. acho que tem uma coisa que a gente vai descobrindo a beleza. É um processo que demora um tempo, né? Eu hoje me acho uma pessoa bonita, assim. Eu acho também. que... eu também te acho linda.
Mas eu acho que é um processo, porque a minha infância e adolescência, eu era muito criticada. Eu era muito magra mesmo, né? A gente passou um período A gente difícil. passou um período bem complicado, né? De repente a gente bota uma foto aqui pra vocês verem algum exemplo. Vamos ver. E aí, assim, são muitas vozes que falavam desse lugar de ser uma pessoa feia, né? Gente, E muito magra. Ser magra, talvez hoje, né, com todas essas mulheres aí esqueléticas, beirando a doença, na nossa época era muito ruim. Tipo, tinha amiga nossa que falava assim, nossa, olha a sua coxa e olha a minha. Era nesse nível. Eu assim. acho que existe uma questão sobre sempre de precisar criticar o outro que é quase inerente de quando se é mulher, principalmente, né? A gente tá tendo essa onda nova, que voltou de novo, essa onda da magreza extrema, que é extremamente preocupante. Eu não quero de forma alguma criticar o corpo de ninguém. Cada um faz o que quiser do corpo. Eu acho que a gente tem que pensar maneiras saudáveis de lidar com isso, e é isso que eu tô tentando buscar, né? Sim. Porque apesar de estar muito magra, eu acho que tá tudo bem também, né? Acho que incomoda mais as pessoas, porque muita gente chega e fala assim, Iane, o que tá acontecendo? Que caneta que você tá tomando? Eu falei assim, a caneta Naíma, porque não é nem a caneta se chama Naíma, porque mama o tempo inteiro, e assim, eu achei que eu fosse lidar com essa situação do corpo com mais dificuldade, sabia? Ai, que bom que você tá bem, né? Porque sempre foi uma questão, né? E eu vivenciei na minha fase de início de vida adulta a onda das mulheres frutas. Meu sonho era ser uma cavalona, Deus. Tá entendendo? E eu ouvi uma vez de um ficante que foi assim, por que você não toma bomba logo? Olha isso, eu malhava que nem uma condenada. Malhava muito. Foi musa do verão. Gente, eu carregava na caneleira pra glúteo 18 quilos. Eu botava uma caneleira com outra caneleira por cima de tanto peso que eu carregava. E o bofe, hoje eu vejo, eu falo assim, caraca, meu corpo era maneirão. Não moço, não. Era maneirão, acho que você não conheceu ele. Era maneirão, meu corpo não era feio. Era malhada. Foi, mano. Eu era malhada, gente. Eu tinha um bracinho bíceps, tinha, tudo em cima. Tudo, tinha o quadríceps ali legal. Tinha. E ainda assim a loucura do cara falar pra mim que eu tinha que tomar bomba. Então sempre houve uma cobrança externa que entrava no meu ori e eu permitia. Hoje em dia, com a maturidade, eu aprendi que quem pode permitir que essas falas entrem em mim ou não sou eu, não é, a culpa não é da pessoa, a responsabilidade não. Aí de novo a questão da responsabilidade, a responsabilidade é minha, a culpa é dele porque ele falou merda. Agora, a responsabilidade se eu vou aceitar isso ou não é minha, o que eu faço com isso, né? Sim. E aí esse corpo que veio depois do parto, né? Porque eu me preocupei muito em passar óleo, todo dia lá passava óleo, passava hidratante. Besuntada, vivia cheia de óleo. E deu super certo usar o óleo lá bonitinho, aquele óleo lá das Kardashian, que eu não vou fazer outra propaganda aqui de novo. E super deu certo, mas esse corpo emagreceu muito, né? Eu emagreci bastante e eu tô conseguindo lidar com essa ideia do emagrecimento. E agora voltei a fazer atividade física, né? Tem um mês que eu tô lá na academia firme. E tô aprendendo a entender... Verão, aguarde. Tô aprendendo a ir pra academia com vontade de estar naquele ambiente por mim. E principalmente porque eu chego lá e não tem ninguém me solicitando, né? Então... é maravilhoso. Eu fico 1 hora na academia e ninguém me perturba só pra revezar, mas eu revezo com um sorriso no rosto. Eu falo assim, se quer revezar, meu amor, vai. Tá entendendo? Eu não ligo. Então eu tô redescobrindo o meu próprio corpo num lugar de cuidado, muito mais do que estético, e de afeto mesmo. Eu achei que a maternidade fosse me dar o oposto, e a maternidade tá me dando Gente, sabe? maternidade é bom, sejam bons. Gente, eu achei que iam ter várias coisas, tipo, eu tive muitos períodos de depressão clínica mesmo, né, de tomar remédio e tal. Eu fiquei com muito medo do pós-parto, né, ter essa queda dos hormônios e me trazer esse rebote de hormonal e me dar a depressão pós-parto. Era uma preocupação da Ingrid, né? A Ingrid é minha psiquiatra, beijo Ingrid, que é da Aline também, da minha mãe e do meu sobrinho. Então a Ingrid é maravilhosa. E foi uma preocupação da Ingrid também, mas deu tudo certo. Olha, tô ótima. A Naíma veio trazendo só bênçãos, só maravilhosidade. É um presente da ancestralidade pra gente, realmente, né? Naíma é meu amor. Apaixonada nessa tia, gente. Quando a tia tá no ambiente, eu não existo. Eu não existo. Então,
O resto, né? Então. E como que é pra você essa relação do corpo? Como foi pra você e como está sendo agora? Porque você é uma pessoa extremamente ocupada, que tem que lidar com várias coisas. Tem a questão, eu me mudei porque o lugar onde eu morava é onde ela mora agora. E o lugar onde eu estou agora tem possibilidade de lugares pra você treinar e que são mais próximas, mas lá era muito difícil o acesso. Isso a gente também tem que pensar. Na vida prática, né, cotidiana. E como que tá sendo pra você, se você tem algum anseio, como que tá? Assim como Iane, né, eu sempre fui uma pessoa muito magra. E também era uma questão pra mim, porque eu gostaria de ser, né, uma paniquete. Era o desejo da vida, era ser uma mulher cavalona, grandona. Era essa a referência. Então, pra mim, ser magra sempre foi uma questão. Eu lembro de eu ter ido ao médico uma vez e falar assim, eu queria pesar 60 quilos, olha. não sei o quê. E eu lembro que quando eu engravidei do Vitor, eu não sabia que eu estava grávida. E aí eu tava mais cheinha, né? Não sei o quê. Eu lembro do seu bumbum ali, né? O caramba! E eu falei assim, caraca, olha esse corpo. Era só uma gestação. Aline, eu lembro que eu fui numa consulta com você, você subiu na balança, tava com 55 quilos. Eu, gente, será que eu com 55 quilos vou ficar bonita assim? Olha que loucura! Que legal! Tipo, eu não tinha barriga de grávida, né? Então só parecia que eu estava com os peitinhos grossos. É muito legal, né? Aí agora... A Aline foi uma grávida linda. Eu fiquei bonitinha. Linda. E agora, hoje eu tô com 60 quilos, que foi mais peso do que quando eu tava grávida. E eu estou querendo perder 5 quilos. Vejam só o contraste da vida. E como é que tá pra você também que tá tendo a pré-menopausa? Como é que estão os sintomas? Não é pré-menopausa que fala, né? Eu não sei se exatamente ainda já é pré-menopausa, mas eu tenho sintomas tipo da coceira do ouvido, uma dificuldade maior de perder peso. Tipo, de janeiro a maio, junho, eu tava ajudando meu pai, que ele sofreu um acidente. Então, tipo assim, eu tava fazendo vários exercícios, tava indo pra academia, não sei o que, e eu não perdi 1 grama. Mentira, Aline, mas estaticamente eu lembro de foto que você me mandou que você tinha perdido. Eu perdi barriga. De repente trocou, massa magra e gordura. Não tinha massa magra, não. Ah, tem sim, você tá malhando? Tem. E aí eu tô, assim, tem a Gisele, nutricionista maravilhosa. Beijo, Gisele. Contratem, ela é muito boa. Maravilhosa. Que tá me ajudando nesse processo de entender o meu corpo. E de reeducar também. De reeducar mesmo, né? Tipo, de fazer comidas e entender que o café da manhã tem que ter mais proteína, que a proteína faz com que eu tenha menos vontade de comer doce. Sim. Isso é uma realidade, eu vivi isso na prática. Eu realmente, tipo assim, terminava de almoçar e falava, nossa, eu não quero comer doce. Gente! Yane, juro por Deus, de colocar, tipo, mais proteína no café da manhã, não é possível. Proteína no almoço e terminar de almoçar e não sentir vontade de comer doce. Eu vou ter que estar indo aí, Gisele, hein? Vai porque ter que estar indo. A coisa que mais me pega é o docinho. Não. É o docinho e assim, final da tarde, tipo 5 da tarde, eu poderia comer essa casa inteira. Que me dá, eu vou comendo, gente, eu vou comendo. E aí chega a noite, eu já não tô com tanta fome, porque eu comi que nem uma troglodita nas 5 da tarde, entendeu? Acho que é esse reconhecer, assim, do corpo. E exercício eu tô devendo, sério. Desculpa, Ingrid, mas eu vou voltar a fazer exercício, até porque existe algo chamado lombar. E eu que a gente não tem mais. Não. Eu passo muito tempo sentada porque eu trabalho home office, eu estudo dentro de casa, então eu faço tudo dentro da minha casa. E o meu corpo sente falta dessa movimentação, sabe? Claro, é. Então tem a Jéssica, que é uma professora, né, de educação física, que ela passa exercícios próprios pra você, de acordo com o seu dia a dia. Com o seu dia a dia e tudo mais, que eu vou contratá-la. E tem também agora nem se chama mais foguete, acho que se chama Boom, que eu malhei durante muito tempo. É uma plataforma de aulas ao vivo e você faz. Então tem vários horários. Tem as aulas gravadas e tudo mais, e é com o peso do seu próprio corpo. Calistenia. Nessa época que eu tava, ano passado, atrasado, que eu tava fazendo isso, cara, eu fiquei 2, maneira, Querida. Sabe? Querida. E acho que o maior problema de você estar com mais idade é a barriga, gente. Pra mim, a Aline sempre será o braço. A barriga, não, eu boto a blusa, mas a minha mãe, eu não aguento. No final de semana, ela tava falando assim,
Ai, Vitor, sua mãe desde pequenininha tem o braço gordinho. Oxi! A minha mãe é uma pessoa, gente. Vocês precisam ver. Não tem uma vez que eu encontre minha mãe que ela não gongue uma parte do meu corpo. Então, Não tem. amigos, o braço de Viola Davis talvez eu fique devendo. Aquele, caraca, a Viola também pegou a referência, né, Aline? Pô, mano, mas ela é rap cara, de tudo. Que isso? Se tiver alguém aí disposto a transformar esse braço, tamo junto. Cara, eu acho que essa questão da alimentação pra mim pega muito também, porque eu tenho muita dificuldade de identificar quando eu tô com fome. Isso eu fui percebendo que vem dos nossos pais também, Aline. Meu pai não come. Meu pai não come. Minha mãe tem diabetes, que precisa tomar a furada lá no negócio, e ela não come. Então, como é que você cria o hábito na vida se a sua referência de vida foi sempre comer errado, né? Tem que construir do zero. Tem que construir. É psicológico, não adianta. Tem que entender esse psicológico da alimentação. E eu tento, a todo custo, obrigar a Naíma. Obrigar não no sentido de eu ficar enfiando a comida, mas criar uma rotina para ela de que ela acorde e já coma alguma coisinha. Ela não precisa fazer uma grande refeição, Mas tem que comer. mas tem que comer, sabe? Ter os Fazer horários. isso de forma saudável, que eu fui tentar fazer isso com o Vitor. Culpa de mãe. Ô, Aline. Aí eu fiz ele comer demais, aí chegou na escola, vomitou, teve que voltar pra casa. Bichinho. Ele Mas era é pequeno. isso. Mas eu acho que é isso, a gente aprende. Aí, ó, você fez isso, eu já não vou fazer. Entendeu? Eu já vou falar assim, Naíma deu uma mordida, tá ótimo, é só comer mais se não quiser, Ah, não. Entendeu? Ficou homem sem comer bolinho Ana Maria. Por um lado foi bom, né? Que Aquilo é horrível. não é tão bom. Não, desculpa. É ruim, gente, vamos falar a verdade, mas tá tudo bem. Se fosse uma fruta, não tinha passado mal, não é mesmo, Aline? Mas é isso, a gente aprende com o erro, né? Errando e acertando. Ai, gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Falamos sobre várias temáticas sobre resgatar essa mulher, essa profissional, essa pessoa que tem sonhos, e aí que descobre um mestrado, um doutorado aí na vida, né? Uma pós, e enfim, que descobre que tudo é possível e que nada do que a gente vivencia é novo. Tudo já foi vivido, experienciado por outras pessoas e que a gente pode se guiar. E que vocês também tragam pra gente aqui as suas experiências, o que vocês acham, o que vocês deixam de achar, o que vocês querem que a gente fale aqui novamente, né, Aline? Por favor, é um diálogo e a gente está abrindo aqui pra vocês. Então, procurem ajuda, né? Acho que é importante falar isso. Tipo, conversem com outras pessoas, com outros profissionais. Eu acho que quando muitas vezes a gente acha que que a gente não pode partilhar um pouco das nossas dores, que ser vulnerável é ruim e tudo mais, escolham pessoas de confiança, né? Que tem um caminho assim e que as pessoas estão abertas para ajudar, para conversar, para te orientar. Eu acho que isso faz parte assim da nossa caminhada. E nós somos seres sociáveis, né? Nós nascemos para estar perto de outras pessoas, para conversar com outras pessoas e para ter essas trocas. Isso. E são essas trocas que nos enriquecem. Quando alguém tá te dando alguma coisa, trazendo alguma coisa para você, ela também tá recebendo, sabe? É isso, a vida é feita de trocas justas, né? Exatamente. E também lembrando que esse programa é semanal. A gente vai estar no YouTube e no Spotify. Deem as sugestões de temas que vocês quiserem que a gente fale aqui, que a gente aborde. Esse podcast surgiu da vontade de falarmos sobre as nossas experiências, então nada aqui é uma regra. E também desse anseio de falar sobre adolescência, né, Aline? Que você pode falar melhor do que eu sobre... Tem poucos conteúdos, tem muita gente falando sobre bebês, sobre maternidade, primeira infância. Mas do adolescente, que eu, Aline, conheça, tem 2 pessoas. Mãe Fora da Caixa... Não, tem 3. Mãe Fora da Caixa, uma outra que eu esqueci o nome, e a outra, Cláudia, que é uma psicóloga. Sim. E que eu gosto muito do conteúdo delas, consumo o conteúdo delas, mas eu sinto falta de ter outras pessoas falando sobre as suas experiências, assim. Do maternado, adolescente, dessa fase, né? Que é... meu solitário, assim. Pra mim foi muito porque eu era a única das minhas amigas que já era mãe. E agora as minhas amigas muitas vezes vêm conversar comigo pra saber como é que passa por isso. Eu sentia muita falta também de ver podcasts falando mulheres negras, mães negras falando, também. Sabe? Não que a maternidade seja vá ver... né?
Mas é pensar, por exemplo, essa questão social que a gente aborda, querendo ou não, em vários momentos da nossa conversa, né? Às vezes não tem esse recorte e eu acho importante a gente trazer também pro mundo da internet A pracinha, esse recorte. gente, a pracinha. Meu filho é um menino pardo, né? E teve momentos de... A gente tava se despedindo e a gente tava voltando a falar. Teve momentos de perguntarem se eu era realmente mãe dele. E aí eu tenho que responder que era ama de leite, porque se eu tô amamentando uma criança, ela é minha. Meu Deus, tem que ter paciência, né? É isso. É isso, gente. Semana que vem a gente tá aí, faça um exercício físico que faz bem pra cabeça. A gente, né, Aline? Vamos chegar nessa pauta um dia. E é isso, semana que vem a gente se encontra. Esse foi o Entre Irmãs. E é um prazer estar aqui com vocês. Beijo. Beijo, até semana que vem. Até.